rapaziada, parece que o Botafogo de novo voltou a negociar com o São Paulo pelo Ferrarese e pode pagar aí até R$800 mil num empréstimo, sem contar que o Júnior Santos está sendo aguardado nas próximas horas, está quase chegando, você pode estar assistindo esse vídeo agora e ele já ter chegado no Rio de Janeiro para assinar com o Fogão. A partir de amanhã ele já está treinando com o time principal do Botafogo ali para se preparar para os próximos jogos do Botafogo do Brasileirão, já que o Carioca termina nesse final de semana, ele não pode jogar e a Libertadores só pode jogar a partir da fase de grupos. Então Júnior Santos e Ferrarese podem ser aí os próximos reforços do Fogão, um zagueiro e um atacante. Falta ainda o goleiro Léo Link, que falhou de novo contra o Barcelona de Guayaquil. Vamos ver aqui isso e muito mais nesse vídeo. Tem vários programas esportivos que vão falar do Botafogo e Barcelona de Guayaquil e dos reforços. Antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo tem uma sacolinha que você clica nela e tem vários produtos legais que você pode ajudar o canal comprando, né? E ajudando a gente aí a ganhar comissão com isso, tá? Vamos aqui assistir os vídeos e depois a gente volta. Já que você queria falar tanto do Botafogo, arrebenta, Rafael Prats. Vai, você viu o jogo? Eu vi sim, Edu. O começo do Botafogo foi bom. O Botafogo conseguia encontrar muitos espaços na marcação do Barcelona. E o gol do Barcelona saiu um erro do Léo Link. O Botafogo tinha a bola. O Léo Link tinha um goleiro trocado pelo Martin Anselmi, né? Começou o Neto, que não estava bem, entrou o Léo Link, que ontem errou no gol do Barcelona. O Botafogo sentiu logo depois do gol, né? Teve dificuldade para jogar no final do primeiro tempo. E depois, esse é o gol do Barcelona, do gol marcado pelo Vidalba, atacante do Barcelona. E o que acontece? Depois o Botafogo veio bem para o segundo tempo. O Botafogo, quando ontem teve um time que se aproximou para jogar, troca de passe, os jogadores se associando do meio para frente principalmente, começou a encontrar brecha. Estava vendo brecha para jogar. Empatou com o Matheus Martins, que tem sido assim contestado, tem sido um centroavante adaptado pelo Anselmi, né? O Arthur Cabral não é o centroavante que o Ontem aproveitou a chance, né? Aproveitou a brecha, segundo tempo bom do Vitinho, bom da dupla de zaga. Eu acho que é uma boa notícia essa, né? Ontem o Ponte foi o terceiro zagueiro, mas eu acho que o Bastos cresceu de produção. O Barbosa tem jogado bem já há algum tempo e ontem foi de novo muito seguro. Botafogo ontem, Edu, pavimentou o caminho para a classificação. É só não ter uma atuação assim muito ruim no Nilton Santos. Uma atuação mediana resolve? Acho que dá. Acho que no Nilton Santos vai dar para classificar. E aí, classificando, é outro Botafogo, mais seguro, tem jogador chegando. Aí, meu filho, aí ninguém é de ninguém. No pote no pote pode sonhar com coisa boa. Sabe que dia é o sorteio? 19 de março. E aonde você assiste? AK. ESPN e Disney Plus. Gostei do Botafogo no segundo tempo, acho que está evoluindo o time. O empate foi um bom resultado. Se pudesse ontem ter um vencedor, seria o Botafogo. Mas ontem, quando eu falei que o Botafogo ia jogar bem, o Bubu falou que você é muito pachecão. Eu acho que, Bubu, o resultado de ontem... Não, você disse que o Botafogo ia ganhar. Eu falei que o Botafogo não ia ganhar o jogo. E qual foi o placar? 1-1. Então, acertei. Mais um ponto pra mim. É isso. E você pipocou ontem. Opa, eu falei, o Botafogo não vai ganhar o jogo. Você, não quero apostar. Não quero apostar. Ontem não. O gol aí, ontem não tinha trabalhado. apostado. Barreira, Matheus Martins, ó. Ó, o gol do Matheus Martins, ó. Se ele colocou no canto. Olha lá, MM, né? O Montoro pode melhorar, né? O Montoro pode melhorar um pouco. Então, acho que ele melhorar um pouquinho. Faltou mais o Montoro. Aí aumenta bem a chance do Botafogo. Faltou mesmo. E ontem... O Danilo, absurdo que ele jogou, muito bem. Eu gostei do Barbosa e do Bastos. Matheus Martins também, a defesa foi bem, os zagueiros ali, né? Vai expulsão do César Farias aí. Mas O ontem... técnico do Barcelona foi expulso. Achei até um exagero do Vilmar Roldán a expulsão do Farias. Mas ontem foi ele deu por esse braço nas costas do Barbosa. Bom, foi o Matheus, né? Matheus Martins. Matheus Martins. Foi. Que fez o gol. Ele tá aos poucos recuperando essa... O Anselmo tá fazendo já, né, Edu, no começo do ano, um trabalho também para recuperar o time, né? Até pela situação do Botafogo fora de campo, muitas dúvidas que surgiram. Mas me parece que no campo a gente observa que o Anselmo está tentando fazer. Um time de troca de passe, um time para jogar e marcar mais à frente. E ontem, por mais que no primeiro tempo tenha ali um momento difícil depois do gol do Barcelona, o Botafogo tem dado bons sinais. Isso é importante para essa altura do campeonato. O Anselmo reclamou de arbitragem ontem, Pedro. Você acha que foi para tudo isso? Não acho não. Eu acho que ontem o Botafogo, inclusive, tem pouca coisa a reclamar. Porque a gente comentava até a maneira como se deu a primeira eliminatória que o Botafogo jogou, a de ontem, voltar com o empate. O Barcelona não é aquele time
que já chegou lá atrás, em semifinal, que já dificultou, né? Outro Barcelona, momento muito complicado dentro e fora de campo. Então, volta bem, não tem do que reclamar, não foi a arbitragem quem pediu vitória, outra coisa ele melhor para o Botafogo, não, Edu. Ô, Silas, só pra gente arrematar aí em relação ao Botafogo, o Anselmi aos poucos, ele começou, quantos? Ele ficou 6 jogos, né, sem vencer a chance dessa temporada. E a diretoria deixando, aos poucos ele tá botando ali. Ainda bem que o pessoal lá não achou que o trem tava no caminho errado. Exato. A diretriz dele, você vê que ele aos poucos tá botando a ideia dele em campo, né, Silas? Não, e diferentemente do jogo do Botafogo contra o Flamengo, o Arthur Cabral já entrou bem. Já entrou melhor. E entra no lugar do Matheus Martins, que faz o gol. Isso. Pô, a hora que eu vi o Matheus Martins saindo, eu falei, caramba, por que não botou o Matheus Martins numa beirada? Deixa o Matheus Martins em campo e aí traz o Arthur Cabral para dentro. Mas não, ele entrou bem. Ele fez o papel que o centroavante de área que ele precisa fazer. Segurou, conseguiu, assim, dar tempo para a defesa do Botafogo sair. Agora, Alex Telles, o Danilo... Cara, o meio-campo do Botafogo conseguiu. O Nilton fez um bom jogo ontem. Nilton, bons passes. O Nilton também. O Vitinho não tá indo bem? O Vitinho talvez depois. Eu apurei aí. Depois do tá muito em alta no Botafogo. Depois do Matheus Martins, talvez o melhor em campo. Vitinho, eu gostei. Segundo tempo, principalmente. Bem também. Não, e os laterais do Botafogo, você gosta. O Júnior Santos tá voltando? Tá voltando. Mas já pode? Não nada de futebol, o Botafogo se classificando, né, Silas? Aí Edenilson. Pode escrever. O Ferrarese é um jogador que o do São Paulo, o Botafogo voltou a ter o interesse para contratar. O São Paulo vai emprestar, cara. Tá louco. O Edenilson, Ferrarese, Júnior Santos. Incorpora o elenco, né, Silas? Porque a gente tem visto o seguinte, o time é bom, mas às vezes quando precisa de reposição, o elenco não... Só uma coisa, o Botafogo, dá tempo, eu gosto do Léo Link. Dá tempo que o Botafogo... Tu gosta do Léo Link ou do nome dele? Não, eu gosto dele, porque é muita pressão. Neto no Corinthians também? O Neto pode ir pro Corinthians emprestado. De novo o Neto no Corinthians? Uma pressão danada em cima do goleiro do Botafogo, cara. Pô, aí você vai botar lá. Esse o Jefferson tá no segundo goleiro, fica assim. Aí tem que ter um comando lá dentro do campo pra falar, não vai sair, pronto, acabou. Exatamente, e tal, já cara. era. Porque senão fica esse negocinho... Não, aí era o John. Aí o John não ia. O John Prati falava que igual ele não tem igual. Aí ele foi de vez. Todos é o melhor. Tá até machucado agora na Premier League. Aí ficou o Léo Link. Foi. Aí contratou o Neto. Aí o cara bota um, bota outro. Aí quando ficou o Léo Link, o Neto nem relacionado tá sendo por questões técnicas. É isso. Aí dá uma pressão danada no Léo Link e já quer contratar outro goleiro. Cara, aí é loucura, meu. Falta convicção, Edu? Pô, e ontem, Edu, como ele erra na saída de bola no gol do Barcelona, em determinado momento a gente percebeu que os jogadores do Botafogo ficaram muito assim receosos. Recua pro Léo Link, espera o Léo Link sair, porque claro que isso traz insegurança pro goleiro. Mas debaixo do pau foi bem. Não, foi bem. E essa pressão hoje em cima do goleiro, que o goleiro tem que saber defender primeiro. Depois, se ele souber jogar com os pés, melhor ainda. Mas, cara, tudo bem, determinado momento do campeonato, que jogo que é, o momento do jogo, dá um balão lá na frente, resolve a questão. Mas tem treinador que não gosta. O Igor Gomes, no São Paulo, foi muito prejudicado porque o Diniz armou aquela saída lá que os caras tinham que vir lá do meio, aí abria aqui, o Igor Gomes pegou uma bola, errou, o cara foi dentro do gol, fez o gol, acabou pro Igor Gomes no São Paulo, a torcida não queria saber do Igor Gomes, a culpa era dele, ele estava cumprindo ordens. Então, assim, eu acho que tem que o cara também ter aquela autonomia, né? Dentro do campo. Eu sou goleiro. Tá, deu pra eu sair jogando? Não deu, eu vou mandar a bola lá na arquibancada e tchau. Cara, mas goleiro digamos assim, ele é uma posição, claro, diferenciada, muito específica, né? Então, o goleiro, esse jogo aí pode ter na volta e ir pros pênaltis. Sim. Então você tem goleiros que você tem um poder de decisão muito grande. Tanto que o Corinthians, assim, tem uma segurança enorme no Hugo. Sim. O Everson no Atlético. O Memphis é o craque do Corinthians, era o Yuri Alberto. Há uma confiança, porque assim, ou no tempo normal, catando pênalti, ou na disputa de pênalti, você confia no goleiro. Você tem um goleiro desse porte, então o goleiro hoje evoluiu muito essa posição. O cara tem que ser decisivo. Cobram isso do Alisson na Copa, 2 Copas como titular. Pô, ele tem que pegar a bola impossível, a bola difícil e tal. E o Botafogo tem uma espinha dorsal
Eu falo muito da espinha Bonito dorsal. isso. Sei lá, Você que lançou isso daí. Um zagueiro, um Barbosa. Bastos voltando. Ontem gostei do Bastos. O Danilo volante. Danilo, bem, o Newton bem Montoro ontem. na armação. O Montoro o Cabral, precisa agora o mais. MM. Bola pra mais. E eu acho que o botafoguense, ele sente falta de uma segurança maior no gol mesmo. O Carlos Miguel tá bem. Mas quando chegou no Palmeiras? Exatamente. Quando chegou os primeiros jogos... Quando o Palmeiras jogou com o Lomba no gol, não tinha, ele também falhou na saída ali. Uma coisa assim também que eu acho que vale. Quem tá dizendo que tá mal? Quem tava dizendo que o Carlos Não, a torcida fica bafando os caras. Meu. Baixar um pouquinho Deixa o cara. a pressão da gritaria, porque tá tudo muito louco. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Alô, torcida do Botafogo. Estavam criticando esse cara que Pois é, o Matheus Martins deu a volta por cima e garantiu o empate contra o Barcelona lá no Equador. É na hora do perrengue que a gente vê com quem pode contar. O Botafogo estava numa enrascada em Guayaquil. Mata-mata de Libertadores. Longe de casa, atrás no placar e com muito tempo pela frente. O Martim Anselmi tinha escalado um time sem centroavante. Quem estava lá na frente era o Matheus Martins. Um cara que corre, luta, mas não é aquele fazedor de gols, né? Pelo contrário, já vinha perdendo um monte. Matheus Martins, pra fora! Aí, quando ele perdeu essa chance, cara a cara com o goleiro, a galera já xingou o Matheus Martins de tudo que é nome. Calma, minha gente. O Matheus é importante pro time. Foram dele as principais jogadas do Botafogo. Nessa aí, faltou o Danilo caprichar um pouquinho. Depois, ele se virou bem e achou barreira. Daí, pro Montoro tentar o gol de empate. No segundo tempo, o Vitinho apareceu pro jogo. E o Matheus Martins estava lá. Ninguém pode dizer que ele não tenta. Aos 20 minutos, depois de muita insistência, o Matheus Martins conseguiu acertar o alvo. Um gol daqueles de bater no peito. Um gol daqueles de vibrar demais. Um gol de quem pode até errar, mas não se omite jamais. Muito feliz pelo gol, pelo empate que a gente está levando aqui, porque agora a gente vai decidir em casa com a nossa torcida. A sensação é de que o pior já passou. Semana que vem, no Nilton, lotado, o Botafogo tem tudo para buscar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas se por acaso pintar um perrengue, é bom ter com quem contar. É isso, terça que vem tem decisão no Nilton Santos e o Martim Anselmi, técnico do Botafogo, disse que volta para casa satisfeito com o que o time apresentou. Vou tranquilo pelo rendimento dos meus jogadores, pelo desenrolar do jogo. Vou tranquilo pela agressividade que tivemos, porque fomos valentes e o campo não estava fácil. Choveu muito o dia todo. Vou tranquilo porque confio nos meus jogadores e sei que em casa vamos buscar os 3 pontos, assim como buscamos aqui. Pois é, só que mais uma vez um goleiro do Botafogo deixou a desejar. Dessa vez foi o Léo Link, que falhou no gol do Barcelona. Ele já tinha vacilado ali no início, saiu com bola e tudo e cedeu o escanteio. Vocês estão vendo aí, ó, na imagem. Pois é, depois saiu jogando errado e o Barcelona quase abriu o placar. O Martínez chutou para fora. Deu sorte. Aí, aos 21 minutos, o Léo Link errou de novo e deixou o Djalma na boa. Primeiro ele mandou de cabeça na trave, olha aí. E depois, não desperdiçou, mandou pro gol.
Outro goleiro muito criticado no Botafogo é o Neto, que está na mira do Corinthians. Ele vinha falhando no início do ano e nem tem sido relacionado para o banco de reservas. Enquanto isso, quem está voltando é o Jacaré. O Atlético Mineiro vai emprestar o Júnior Santos, um dos heróis do título da Libertadores, até o fim da temporada. Botafogo foi até Guayaquil e conseguiu voltar com empate na bagagem. Matheus Martins marcou e vai decidir a vaga no Engenhão. Quem conta tudo pra gente é ele, Bigode de Quick, lá meu amigo. Um empate com um sabor amargo. Não estou tranquilo, queremos ganhar. Viemos aqui para ganhar. Nós vimos que o Argentino Júnior conseguiu ganhar aqui e depois vimos o que aconteceu na semana passada. Na última noite, o Botafogo foi até Guayaquil, no Equador, encarar o Barcelona, pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. Matheus Martins, escolhido novamente para ser o centroavante da equipe, até teve uma boa oportunidade quando o jogo estava 0-0. Até que aos 22 minutos, depois de um erro de Léo Link na saída de bola, Vidalba aproveitou o rebote do travessão para abrir o placar. A partir daí, o Botafogo tomou as rédeas do jogo. Foram duas boas oportunidades na reta final da primeira etapa. Uma com Danilo, outra com Montoro. Gosto de ter a bola. Se a tivermos, entendo que o rival não te causará dano, porque precisa da bola para isso. Tivemos uma posse sem efetividade no primeiro tempo e bastante efetiva no segundo, por meio de alguns ajustes que fizemos no intervalo. Anselmi estava certo. A etapa final do time brasileiro foi boa. Logo aos 6 minutos, Montoro teve uma boa oportunidade, mas bateu por cima. Matheus Martins teve mais uma chance, mas errou o alvo. Até que depois de uma jogada pelo lado direito, Matheus Martins bateu colocado para deixar tudo igual. De cabeça, Arthur Cabral quase virou. E ainda teve tempo para o técnico do Barcelona, César Farias, ser expulso após ter empurrado o zagueiro Alexander Barbosa. Com o empate por 1-1 no Equador, quem vencer no estádio Newton Santos estará garantido na fase de grupos da Libertadores. No próximo sábado, no entanto, o Botafogo tem o Bangu pela frente pela decisão da Taça Rio. E a expectativa é de que Martim Anselmi preserve os principais jogadores, pensando na próxima terça. Creio que depois de tanto insistir em controlar a partida com a bola, em algum momento a pressão foi a mesma. Fizemos alguns ajustes táticos, mudamos algumas posições, porque entendemos que no primeiro tempo não encaixamos algumas situações. Isso nos permitiu crescer o volume de jogo, criar situações de jogo e chegar a um empate. Diante das circunstâncias, é o que, Vini? Números da partida no gol. Diante das circunstâncias, Bigode, eu acho que o Botafogo fez um bom jogo, fez o que tinha que fazer, segurou, controlou em casa, é franco favorito, vai passar para a fase de grupos da Libertadores. Torço para que isso aconteça. Torço para que isso aconteça. Você quer que eu fale ou você vai falar dos números? Não, o senhor pode ficar à vontade. O número está na tela, que são as ferramentas que o Fernandão gosta. Sim, GV. Eu acho que o Botafogo fez um bom jogo ontem, sim. O primeiro tempo quase não o dobro de posse de bola dos caras, pô. O primeiro tempo, essa posse de bola, ela é um pouco fajuta. Ah, é? Porque era aquela posse de bola no campo de defesa e o Botafogo teve muita dificuldade para sair jogando no primeiro tempo. Muita dificuldade, não à toa. O gol do Barcelona sai de um erro do Léo Link, ele tenta conectar com o Alex Telles, mas uma bola muito alta, muito balão, e aí ficou muito distante do Telles, deu tempo do marcador chegar. Mas isso já tinha acontecido em outros momentos também, erros na saída de bola do Botafogo, isso foi comum na primeira etapa, e o Barcelona se aproveitou muito disso, entendeu que se fizesse a pressão, principalmente no Léo Link,
recuperaria a bola. E isso, mais ou menos, foi a dinâmica dos 30, 35 primeiros minutos do primeiro tempo. Um Botafogo que tentava jogar, mas tinha muita dificuldade. Conseguiu ter essa escapada com o Matheus Martins, foi ali por volta de 15 minutos de jogo, mas depois disso, só na reta final, e aí melhorou na reta final, teve a chance com o Danilo, um contra-ataque muito bem feito, muito bem reproduzido pelo time dentro do campo, e depois teve a chance do Montoro. Então, o primeiro tempo ele terminou, na minha avaliação para o Botafogo, melhor do que ele começou. E aí, no segundo tempo, o Martim Anselmi fala isso na entrevista coletiva, que ele fez algumas mudanças táticas no time do Botafogo, de posicionamento de alguns jogadores. E aí, sim, no segundo tempo, o Botafogo conseguiu encontrar os espaços, o Botafogo conseguiu se organizar melhor dentro do campo. E aí começou a encontrar os jogadores em uma condição melhor de finalização. O segundo tempo foi todo do Botafogo. A gente não viu uma jogada do Barcelona de perigo na segunda etapa. E aí consegue o empate com o Matheus Martins, uma bela jogada pelo lado direito. E assim, o lado direito do Botafogo tem sido, não só o lado direito, né, o lado esquerdo também, mas o Vitinho, para mim, tem sido um dos principais nomes desse Botafogo nessa era Martim Anselmi. Inclusive, esse chute que ele dá, que ele não acerta a bola, é fundamental para que o zagueiro não faça o corte e que a bola chegue no Matheus Martins, e aí ele consegue posicionar o corpo da maneira correta, bate muito bem, bate firme, tirando do goleiro. Golaço. Um belo gol do Matheus Martins, que para ele também é importantíssimo. A questão de confiança, você vê até a comemoração dele, como é uma comemoração de alívio, uma comemoração mais efusiva, de tirar mesmo essa pressão que existia em cima dele. Mas é um garoto que a gente não pode deixar de citar. Ele não é centroavante. Ele pode ter, sim, uma qualidade na finalização, mas ele não é o cara para você esperar depositar toda a esperança de gols nele. Ele não é esse cara. O Botafogo precisa ter esse jogador e que, nesse momento, está sendo o Matheus Martins improvisado. É bom te deixar isso bem claro também, para ele não sofrer muito com o que não é da função dele. Claro que é atacante, tem que fazer gol, concordo, mas ele não é um centroavante, não é um definidor igual era para ser o Arthur Cabral, o próprio Cris Ramos, como já foi Tiquinho, Igor Jesus, enfim. Então a gente precisa ter isso bem em mente. E outro ponto positivo, GV, além do Danilo, que mais uma vez fez uma bela partida, o segundo tempo com espaço, então, quando ele tem espaço, aí ele fica muito mais à vontade. Mas eu gostei muito do jogo do Bastos, acho que está se readaptando, voltou depois de um longo período fora, e eu acho que vai ser muito importante para esse Botafogo nessa temporada de 2026. Então, assim, achei que o saldo, apesar do gosto um pouco amargo, porque poderia ter vencido o jogo, eu acho que no fim das contas foi um resultado razoável, e o segundo tempo do Botafogo, para mim, foi muito positivo. O Botafogo tem mostrado, diferentemente de certos times aí, boas movimentações, Fernandão. Falta aquele talento individual, falta aquele brilhantismo, porque de fato, perdeu muitas peças que faziam esse papel, mas coletivamente, até pelo trabalho do Anselmo, que é muito curto ainda, mas é um bom trabalho, na minha avaliação, poderia ter vencido. E aí o Botafogo, para mim, favoritaço para passar para a fase de grupos. Eu sei que você não gosta disso, dessa expressão, a gente sacaneia toda hora, mas eu acho que o Botafogo trouxe toda a responsabilidade de ter um compromisso e, na minha avaliação, uma obrigação de se classificar, porque vai jogar dentro de casa contra um time tecnicamente infinitamente inferior e que passa pela maior crise da sua história, com transfer... O Botafogo também estava, mas já saiu. Até pouco tempo atrás, corrupção e etc. Então, assim, é para o Botafogo carimbar o passaporte na terça-feira e ficar tranquilo que tem mais 6 jogos de Liberta pela frente. GV, concordo com você com relação Se o Botafogo, desculpa, rapidinho, se o Botafogo não classifica dentro de casa por um time cheio de problema e muito inferior, é um problema muito grande para a temporada. Até financeiro, né? GV, boa tarde pra galera de casa. Tarde. Não é, mas não podemos esquecer que o Botafogo também passa por problemas, passou por problemas maiores há pouco tempo. Mas eu acho que time o Botafogo também é bem melhor. O Botafogo tem um time muito melhor, na minha opinião, eu não conheço muito o Barcelona de Guayaquil, mas com ideias bem mais claras. A gente viu no jogo o Botafogo, mesmo com muitas dificuldades para construir no primeiro tempo, muito porque, eu concordo com a Amêndola, o Bastos está se recuperando, a gente está começando a ver um pouquinho daquele Bastos que se destacou pra caramba em 2024, mas quando o Bastos joga, e não é
o Newton de líbero, o Botafogo tem uma dificuldade para construir o jogo, porque o Bastos é zagueiro. O Newton, como é volante, ele faz a posição de líbero, ele sai do meio dos dois zagueiros para construir quando o Botafogo precisa. O Bastos não, por ser zagueiro e por característica, e deve ser até por recomendação também do Anselmi, por não ter o cacuete de jogar de volante, ele fica ali atrás. E aí você tem uma linha muito bem posta, mas você não tem ninguém para construir. Quando o Botafogo tem a bola, é um a menos para receber essa bola. E quando o Botafogo joga muito a bola para o Léo Link, foi isso que aconteceu no primeiro tempo, o Botafogo não conseguia construir, apertava e jogava para o Léo Link. A chance do goleiro errar aumenta muito. E aí não dá nem para jogar na conta do goleiro. Porque ele errou, é culpa. Não. Primeiro que o passador ele tem que ter o máximo de opções possível para poder acertar o passe. Isso facilita muito o passador. E ainda mais quando é um goleiro. A gente sabe que tem ótimos passadores que estão no gol, mas que não é a especialidade dos caras. Tem que primeiro ser goleiro, depois saber passar bem a bola. Ele acabou errando, o Botafogo mal posicionado, acabou tomando o gol. Mas o Barcelona foi muito pouco agressivo ofensivamente. Depois que fez o gol, segurou um pouquinho, o Botafogo teve mais a bola e aí no segundo tempo voltou diferente. A mudança tática que eu percebi mais clara foi Barreira, Montoro e Danilo tendo mais mobilidade para trocar de posição, para atacar mais espaços. Haja vista que o gol do Botafogo, o Barreira faz uma jogada que ele não vinha fazendo antes, que ele ataca o espaço da última linha, recebe profundidade e cruza para trás. O Matheus Martins, que trabalha pra caramba no Botafogo, se movimenta pra caramba, divide, é um cara que tá se entregando, só que não consegue fazer gols. Tava até vendo o Só Joga em Casa hoje com Conrado Santana e nosso querido Flávio Amêndola. O Conrado até disse que acompanhava o Matheus Martins na base, que sempre foi um jogador de fazer gols na base, mas que no profissional tá com um pouco de dificuldade. E uma lembrança também que eu vi lá no programa hoje, Amêndola, que o moleque tem 22 anos. É verdade. Ele tá jogando há tanto tempo que eu achava que ele tinha uns 29 já, ele só tem 22 anos. Explica pra eles o que é essa Joga em Casa, pra quem ainda não conhece o programa. Só Joga em Casa é um programa de futebol com dois caras que sabem muito de bola lá no canal Mundo GV no YouTube. Nosso querido Flávio Amêndola e Conrado Santana. E o Fernandão aparece lá de vez em quando. Conrado Santana que não sabe o que é protetor solar, né? Que todo dia ele tá torrado de sol. É isso aí. Vive bem. Conrado pela transmissão maravilhosa. Um jogaço que ele pôde transmitir lá do Borussia, canal né? Gold, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, 3-2. Enfim, jogo incrível. Bayern de Munique, que hoje, pra mim, é o melhor time do planeta. Concordo. Com relação. O Fluminense tá jogando que rugby, o Fluminense? Pô, cara, tô falando sério, pô. Vai falando donos da bola Dortmund, então, tu vai sério, lá pô. fazer mediazinha lá com a Alemanha. Tô dando moral pro Mundo GV, pô. É verdade. Caraca! Mas enfim, o Botafogo tem total responsabilidade, tem melhor time e eu tenho convicção que vai fazer um grande jogo aqui no Newton Santos. Não vai acontecer. Mas se o Botafogo não consegue a classificação para a fase de grupos, como o senhor classificaria? Vergonha, vexame, humilhação? Não. Lembra da capa do jornal do nada dia disso. do 7-1? Nada disso. É o quê? Do jogo? Não classificou, perdeu. Porque eles são o quê? Porque isso é futebol. É porque eles não são nada. É futebol. Futebol tem 3 resultados. 3 resultados. Empate, derrota e vitória. O Bessa tá aí hoje ou é o Antônio? Pergunta ao Bessa se o Botafogo tem obrigação de classificar semana que vem. Não vale, cara. Claro que vale. Botafoguense? Claro que... Mais ainda, claro que não. O Bessa falou, claro que tem obrigação. E ele falou é botafoguense. Não falou nada. Falou nada. Falou ou não falou? Aberto! Vini, tá pra você falar no microfone. Muito obrigado. Não ele tá no meu no ouvido. Falou. Não acredito no Vini. Ele falou ontem que é covarde. Ele é covarde. Ele apagou o teu áudio. O Vini, só pra vocês saberem, o Vini, nosso editor-chefe, que fica aqui no meu vídeo enchendo o saco, ficou preso no elevador ontem. Ele chegou aqui, faltando 5 minutos, tremendo, com essa folha aqui, que deveria ser o roteiro, mas a gente nem olha, assim, ó, Fernandão, eu tava preso no elevador, eu tava preso. Igual um, sei lá o quê, né? Uma coisa que eu esqueci, e eu tô sentindo falta um pouco, acho que o Amêndola concorda comigo, o Montoro não tá num momento legal, e o Botafogo, dentro dessa ideia de jogo, precisa muito dele, tecnicamente. Acho que depois que tiraram, ele ficou meio preso aqui do lado do meio pro lado esquerdo do primeiro tempo, quando ele saiu um pouco mais dali, quando ele teve um pouco mais de mobilidade, conseguiu construir um pouquinho, mas tá tendo dificuldade para construir tecnicamente, e o Botafogo tá sentindo falta porque não tem o Santi, que era um cara que conseguia dividir com ele essa responsabilidade de construção, de passe-chave, né? Encontrar os jogadores, os companheiros em condições de fazer o gol, de finalizar bem de média distância. A princípio, ontem a gente não viu um chute do Montoro de média distância, coisa que ele faz muito bem. O Botafogo precisando um pouquinho mais do Montoro jogando. É um menino também de 18, né? Eu acho que ele tá se adaptando também, né? Isso aí. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você.
E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.